Papa Francisco repete insulto contra gays em reunião fechada. Jovem que teve caso com o padre pede pensão alimentícia após o término do namoro. Alegrete, o vice-campeão do BBB, fraudou o sistema de cotas raciais para entrar na faculdade. Reviravolta no caso da unção da sacanagem. O pastor fazia coisas inimagináveis com os fiéis. O galã Matt Bomer revela que não foi o Superman porque ele era gay. O cantor Ed Mota surge do nada e diz que quem escuta a cultura hip-hop é burro. O que diz a PL do aborto e como ela afeta a vida de mulheres? TikToker brasileiro gay é assediado por mulher dentro do trem e grava tudo. Essas e outras notícias na nossa revistinha dominical agora. Olá, Belovers, eu sou Márcio Rolinho, criador, apresentador deste jornalzinho de domingo, onde comentamos as notícias mais e menos importantes da semana. Já deixa o seu like, segue o canal pra gente continuar crescendo. E aqui de baixo tem um Pix e um Apoia-se pra você dar uma ajudinha. Lembrando que a galera do Apoia-se e a galera que é membro do canal vai ganhar o link do nosso grupo no Telegram, onde a gente vai poder discutir as pautas, dar sugestões, contar algumas fofoquitas e muito mais. E vamos de notícias. Papa sendo Papa. Na última terça-feira, no dia 11 agora, o Papa Francisco voltou a ser notícia na imprensa italiana depois de mais uma vez usar uma expressão depreciativa em relação à comunidade LGBTQIAPN+. A fala do Papa foi divulgada pela ANSA, a agência de notícias italiana, e ocorreu em uma reunião a portas fechadas com bispos romanos. De acordo com a publicação, o pontífice afirmou que existe um ar de bichice no Vaticano. Acho que a gente já sabia disso há muito tempo. Enfim, durante o encontro, o pontífice teria usado a palavra frociaggini, que é um termo vulgar em italiano que pode ser traduzido como bichice ou viadagem. Ainda segundo a agência, Francisco estava reunido com um bispo romano quando fez a afirmação. A reportagem cita ainda que o Papa defendeu que jovens com tendências homossexuais que não recebam permissões para entrar em seminário. Essa é a segunda vez que o Papa usa o termo insulta homossexuais. Em maio deste ano, ainda há pouco atrás, ele orientou que bispos não aceitem padres abertamente gays, porque já existe viadagem demais nos seminários. Grande novidade, a gente sabe disso. Na ocasião, ele pediu desculpas e um porta-voz do Vaticano afirmou que o Papa nunca teve a intenção de ofender ninguém ou de se expressar com termos homofóbicos. Já sobre as declarações recentes, o Vaticano disse que o Papa reiterou a necessidade de acolher as pessoas homossexuais na igreja, mas recomendou cautela em relação à admissão delas em seminários. Como se isso fosse possível, como se isso fosse evitado, não é mesmo? Nós estamos em todos os lugares e, infelizmente, também estamos nas igrejas, local onde a gente deveria nem passar na porta. Pensão abençoada. Falando em padre, em viadagem e seminário, o estudante de biomedicina Fernando Gomes, que revelou em sua rede no Instagram ter vivido um relacionamento com o padre Samuel Detome, lá da região de Tumirim, em Minas Gerais, acionou a justiça pedindo reconhecimento de união estável e pagamento de pensão alimentícia. Pois é, gente. O estudante quer que o padre pague pensão alimentícia até que ele tenha condições de se sustentar. Afinal, já que eles tiveram uma relação entre janeiro de 2023 e março deste ano, ele diz que está desempregado e o valor mínimo da pensão seria um salário mínimo. O estudante que registrou o boletim de ocorrência conta que o padre Samuel, em maio deste ano, o teria machucado quando tentou tirar um celular de sua mão. Contudo, sua suposta agressão não consta no relato do estudante no boletim de ocorrência enviado ao UOL pela defesa de Fernando. No documento, ele conta apenas que sofria chantagem e pressão psicológica. Já o padre foi afastado de suas atividades e disse que não vai entrar em detalhes sobre esse assunto. O padre também registrou um boletim de ocorrência contra o Fernando, mas o teor da denúncia nunca foi divulgado. Eu vou contar aqui para vocês, com exclusividade, que eu falei sim com o Fernando, esse jovem que acusa o padre de tê-lo manipulado, de ter um relacionamento tóxico e está agora pedindo pensão alimentícia para ele. Ele inclusive disse que o padre o obrigava a fazer encontros com máscaras, surubas, entre outras coisas. Nós negociamos por dias a fio uma entrevista
entrevista aqui no meu podcast, mas devido à inconsistência das informações às quais ele me passava e que eu solicitava para fazer uma entrevista séria e honesta, ele acabou declinando e decidiu não vir. Eu assisti a sua entrevista na Rede Record e não encontrei, ele também não apresentou, nenhuma prova cabal de que o padre o abusava ou agredia psicologicamente ou até fisicamente, mas sim, eles viveram um romance, chegaram a morar junto. Me parece muito mais um ex magoado e que supostamente quer alguma espécie de vingança. Se alguém tiver informações sobre o padre e quiser me colocar em contato, mande mensagem. Superman gay. O lindo e maravilhoso ator estadunidense Matt Bomer revelou que perdeu o papel principal como Superman no cinema por conta de sua sexualidade. Veja só que novidade! Durante a entrevista ao podcast Award Chatter, do The Hollywood Reporter, ele contou que, à época, as pessoas dos bastidores podem ter exposto a sua sexualidade, a sua orientação sexual, aos produtores da Warner, que cortaram ele do projeto, sendo que ele era a primeira opção para viver o super-herói nas telonas. Até então, o ator não tinha falado sobre a sua orientação abertamente, ele não era assumido. E chegou a revelar e iniciou o processo para dar vida ao super-herói, assinando até mesmo um contrato longo com a Warner para interpretar Clark Kent em 3 filmes, abre aspas. Fui passando de etapa em etapa durante um processo que durou mais de um mês. Meu agente me disse que eu era a primeira escolha do diretor para o papel de Superman. O acordo veio ao fim de última hora e o motivo não foi revelado por parte do estúdio. Na época, ser gay era algo que você escondia porque poderia prejudicar a sua carreira. Na época e hoje também, tá, querido? Ele ainda afirmou não saber se essa informação chegou ao estúdio, já que ele não havia se declarado publicamente até então. Ué, até parece que esse tipo de informação não ia chegar, especialmente sendo você um homem adulto, famoso, bonito gato, que deve ter passado rodo naqueles corredores de Hollywood. Bem, o fato é que Boomer hoje é declarado, orgulhoso, fez um monte de papel na TV, em séries e vários personagens gays, inclusive é um grande sucesso e nada disso o impediu de se tornar um dos maiores galãs da teledramaturgia estadunidense e mundial. Negão dos Pampas, o ex-BBB Matheus Vargas, conhecido como Alegrete, está sendo acusado de fraudar o programa de cotas raciais para ingressar no Instituto Federal Farroupilha. Isso aconteceu em 2014, quando o finalista do reality teria se apropriado de uma vaga para alunos pretos para realizar o seu bacharelado. Isso mesmo, ele se declarou preto. O caso ganhou repercussão no X nessa quinta-feira, dia 13, em documentos públicos, onde o nome do Matheus Amaral Vargas aparece na lista de aprovados para cursar engenharia agrícola no campus de Alegrete, cidade do Rio Grande do Sul, que deu o apelido a ele durante a sua temporada na casa. Na lista classificatória, também é exibida a condição da vaga do ingressante. No caso de Matheus, ele teria se apropriado indevidamente das vagas de ações afirmativas, que são vagas destinadas para pessoas pretas que estudaram em colégios públicos. Esse sistema de vagas afirmativas funciona destinando uma quantidade específica, que não é muito grande, de vagas apenas para pessoas pretas, indígenas ou pardas. E olha só, a universidade que Matheus estudou já publicou uma nota confirmando que ele entrou na instituição através do sistema de cotas. O Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia Farroupilha, o IFAR, disse que Matheus se autodeclarou como pessoa preta e conquistou uma vaga no curso de engenharia agrícola, sim, dando cabo à fraude. Neste exato momento em que estamos gravando esse vídeo, tivemos a notícia de que, embora Matheus não tenha concluído o seu curso, ele foi denunciado ao Ministério Público por fraude no sistema de cotas, mas como a própria mãe dele disse aí num áudio vazado, isso não vai dar em nada. Mas aí eu já soube que isso aí não dá nada, que isso aí é só... Olha quem chegou, olha quem chegou. Se eu me declarei negra, eu sou negra, o senhor não pode me falar nada, porque se o senhor me falar ainda o processo... Entendeu? Porque ela se declara preta sim, e quem disser que ela não é preta, ela vai processar. Tá certo, vai lá, negão dos Pampas. E o Manuel que voltou do céu, hein? Ed Mota, cantor e compositor de um único hit aqui no Brasil, aquele Manuel, tum, tum, foi pro céu. Enfim, ele recentemente gerou uma polêmica nas redes sociais ao afirmar durante uma transmissão ao vivo, ele adora fazer live, que são burras as pessoas que escutam hip hop. Assistam o vídeo. Respeita. Eu não sou branco, porra. Eu não sou branco, eu sou preto. Mas eu represento o que a raça tem de mais sofisticado. Eu não respeito... Peraí. É burro. Qualquer um que ouve hip hop é burro. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um.
qualquer um, sem exceção. Sem exceção. No outro dia eu vi um trecho de uma entrevista desse bobalhão, desse Rafinha Bastos. É porque hip hop, né, é o tipo de música que eu mais gosto de ouvir, né? Pô, o cara é um imbecil, entendeu? Tá escrito. O que alguém inteligente ouve? Jazz, música clássica, Steely Dan. Isso. Acabou. Na live, ele alfinetou ainda o humorista Rafinha Bastos, a quem chamou de bobalhão e imbecil. Isso a gente precisa concordar com Ed Mota, ele tá coberto de razão. Por outro lado, o artista falou que inteligentes são os que escutam jazz e música clássica. Nas redes sociais, Ed Mota tem sido chamado de preconceituoso devido às falas depreciativas a respeito do gênero musical. O usuário do X disse, por exemplo, que o cantor se sente numa posição superior. Desde sempre, gente, desde sempre não é a primeira polêmica classista, academicista do Ed Mota. Inclusive, teve uma até sobre o tamanho do seu pinto, que a gente não vai repetir aqui, mas foi muito divertida. Outro internauta afirmou que as declarações do artista são carregadas de elitismo. Enfim, Ed Mota tem uma carreira muito conhecida no exterior, incluindo o Japão, onde ele lança álbuns de músicas de jazz para tocar em restaurantes chiques, como música ambiente, ou seja, ninguém escuta. Brinquedo quase assassino. A atriz de filmes adultos australiana Alicia Davis viveu um momento de pânico quando um plug que ela estava usando durante um ato sexual desapareceu pra dentro dela. Abre aspas. Estávamos no meio do ato quando percebi que o plug havia desaparecido. A experiência de Alicia com brinquedos sexuais é muito vasta, tá? Mas acidentes acontecem, enfim. Após um exame interno, ela descobriu que o plug havia se alojado em seu corpo. Após inúmeras tentativas frustradas de remover o objeto, Alicia se viu forçada a procurar ajuda médica. Olha que coisa, jura, Alicia? No hospital, os médicos confirmaram através de um raio-x e o plug estava de fato dentro dela, abre aspas. As enfermeiras disseram que eu precisaria de anestesia para a cirurgia. Que cirurgia a gente faz só com anestesia. Para que o corpo ficasse relaxado o suficiente para a remoção. Finalmente o plug foi removido cirurgicamente. Levei meses para tentar usar brinquedos novamente. Usei um pela primeira vez recentemente e fiquei apavorada. Agora sou muito mais cuidadosa, relatou Alicia. Como podemos ver na foto, esse plug era um daqueles que tem um coraçãozinho na ponta. Não sabemos se é daquele que acende. Pode ser somente aquela pedrinha preciosa. Não é muito fofo? Amiga, deixa eu te ensinar um truque. Sabe o que você faz na próxima? Amarra uma cordinha. Assim, em caso dele escorregar pra dentro de você, você puxa. Unção da sacanagem. Preso preventivamente desde o dia 22 de maio, o pastor Simval Ferreira, de 41 anos, do qual nós já falamos aqui na edição passada, falando sobre como ele simulava ser um profeta e ter revelações trágicas envolvendo a morte dos parentes dos fiéis. Para livrá-los do infortúnio, os homens deveriam receber um sexo oral ou transar com o líder evangélico. Enfim, agora mais um meandre para este novo caso, depoimento de vítimas, tá? O criminoso chegou a engolir sêmen de uma das vítimas, simulando ter premonições e afirmando que o filho de um fiel poderia morrer. O falso profeta garantia que a única forma de salvá-lo seria fazendo uma espécie de unção no órgão sexual do pai dessas crianças que supostamente faleceriam. Na ocasião, o pastor ia até a casa da vítima, se trancava com ela dentro dos quartos, rezando e masturbando o fiel. O criminoso chegou a afirmar que, ao engolir o sêmen, havia sido curado de gastrite e feridas estomacais. Geralmente, as unções da sacanagem ocorriam na casa das vítimas às quartas-feiras e aos domingos, quando aconteciam os cultos da igreja. Segundo as investigações da 26ª Delegacia de Polícia de Samambaia, no âmbito da Operação Jeremias 23, que é uma passagem bíblica que faz alusão aos falsos profetas, o religioso usava a influência para abusar sexual e financeiramente dos fiéis que frequentavam a comunidade da qual ele era líder. Eu ia até comentar sobre essa questão aí de engolir sêmen e curar gastrite, mas eu vou deixar pra lá, tá? Nunca é tarde para ser feliz. Harold Terrence, de 100 anos de idade, e Jane Swearlin, de 96 anos, se casaram na região de Normandia, no norte da França. O estadunidense veterano de guerra está na Europa para participar das celebrações dos 80 anos do desembarque dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. O histórico dia D. Abre aspas. É o melhor momento da minha vida. Tenho 100 anos e minha noiva tem 96. E casar aqui é incrível, disse Harold
de Terence à imprensa. O casamento ocorreu no sábado, dia 8 desse mês, e ele declarou, abre aspas, eu me sinto mais jovem. Gianni Suellen, que vestia um vestido de cetim rosa muito bonito, não conseguia conter a sua alegria, disse ela. Esperei 96 anos para encontrar a pessoa certa e tô tendo um casamento somente que reis e rainhas possuem. O Terrell faz parte dos veteranos homenageados aí nesse evento do Dia D, como ficou conhecida a operação de desembarque dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Logo após celebrar o casamento com amigos e familiares, o veterano foi para Paris, onde foi um dos convidados do jantar oferecido pelo presidente francês Emmanuel Macron ao norte-americano Joe Biden. Que bom, né? Eu acho que não tem idade pra gente realizar os sonhos, pra gente ser feliz, ainda pra gente encontrar o amor da nossa vida. No início dessa semana, o tiktoker gay Rafa Rodrigues, brasileiro que vive em Londres, estava esperando o ônibus quando foi abordado por uma estranha, uma mulher que estava dentro do ônibus, e começou a fazer investidas sexuais no rapaz. Embora ele tenha dito à mulher que ele era gay, a importunação dela não parou. Foi então que ele pegou o celular e começou a gravar. Rodrigues compartilhou no TikTok com a legenda POV, que significa ponto de vista. A garota na rodoviária está tentando me endireitar. Logo de cara, a mulher britânica pode ser ouvida dizendo: você é bonito, eu gostaria que você não fosse gay, porque eu gostaria de ter você. A princípio, Rodrigues tenta rir da situação e ignorar os comentários, mas seu rosto fica visivelmente tenso quando a estranha diz: eu te amo, cara. Pav, the girl in the bus station, is trying to make me straight. You're good looking. Thank you. I wish you weren't gay, mate. So would have you. What did you say? I said if you weren't gay, I Yeah. would have you. If I weren't gay, you would have me. Yeah, I think so. I love But- you, man. Can't you cheat? Cheat on who? I'm single, but like I'm still not looking for a girl, you know? Please. Please what? I want you, man. Yeah, I cannot. À medida que a conversa continua, ele lembra a mulher que ele não está procurando uma garota e que nada entre eles ia acontecer. E esse é o momento em que ela literalmente começa a implorar. Happen, I'm sorry. Why? 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 Yeah. I'm telling you, I'm gay. Like very gay, like gay as fuck, like me, gay. Yeah, you like Same. fucking men. Yeah, I love men. Everything about men. Like they cocks and everything. Yeah, cocks and everything. Sorry, man. No, it's okay. We're still friends, yeah? We're still friends, yeah, of course. Por fim, Rodrigo diz à mulher que é gay para caralho com o movimento assim no pulso, e as coisas ficaram ainda mais estranhas. Ela diz: você gosta de foder homens? Com paus e tudo mais? Seria engraçado se essas circunstâncias não fossem assustadoras, né? Mesmo assim, Rodrigues confirma que sim e ela responde: ainda somos amigos, certo? O vídeo já tem mais de 5 milhões de visualizações, gerou conversas sérias sobre consentimento e assédio na comunidade LGBT. Como observaram alguns internautas, há uma longa problemática da história de pessoas heterossexuais pensando que podem transformar uma pessoa homossexual, ou seja, curá-la depois de uma rodada na cama. Enfim, parece que a bebê rena parou de encher o saco dele e eles seguiram a viagem. Eu vou encerrar essa edição com um assunto que merece um vídeo exclusivo só para esse assunto aqui no canal, e semana que vem, da data de publicação deste vídeo aqui, a gente vai colocar no ar. O Brasil, que se tornou um celeiro de fascistas de extrema-direita loucos para dar golpes nos direitos fundamentais das pessoas, nessa semana, lá na Câmara dos Deputados, aprovou-se, nessa última quarta-feira, dia 12, o regime de urgência para o projeto de lei 1904/24 do deputado Sóstenes Cavalcante, de onde? Do PL do Rio de Janeiro, e outros 32 parlamentares, que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao homicídio. Em outras palavras, mulheres que realizaram aborto podem ser condenadas à prisão, e essa pena pode ser maior do que os crimes para estupro, por exemplo. A desonestidade é tamanha que, para entender o quão isso é grave, os projetos com urgências podem ser votados diretamente no plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara. Vamos lembrar aqui que 60% das vítimas de violência sexual têm menos de 14 anos. Então, caso essa lei seja aprovada, crianças que foram estupradas e engravidaram não poderão realizar o aborto se já tiverem com 22 semanas. Ou elas se tornarão criminosas, podendo ficar presas por até 20 anos, enquanto o estuprador ficaria no máximo 8 anos atrás das grades. Tenhamos também em mente que muitas meninas, por vezes, não têm noção de que seus corpos estão gestando. Portanto, é possível que a maioria das garotas estupradas
e que engravidaram só tenham conhecimento dessa gravidez quando chegam ali pelo 5º mês. Ou seja, por lei, já será crime abortar e ela não poderá se valer da lei que garante ela a interrupção da gravidez. E sim, é um feto, não é uma pessoa, não é uma criança. É um feto de 5 meses, que é o que diz a ciência. Essa PL é pensada por parlamentares de extrema direita a fim não de proteger vidas. Eles não estão nem aí para a vida de ninguém. Eles querem impor através do Estado, que é laico, os seus ideais religiosos cristãos arcaicos que oprimem o corpo de uma mulher, visto que o homem não gesta, ele não engravida, porque se ele engravidasse, ele jamais revisaria uma lei que existe desde 1940, autorizando a interrupção da gestação em caso de estupro em qualquer período. Essa imoralidade tem um nome, se chama fascismo, e seus desdobramentos envolvem uma gangue de criminosos eleitos e agrupados em uma bancada chamada bancada evangélica. São os cristãos de boa família tradicional, e recentemente atacaram um direito que nem é um direito, tá? É uma proposição sob lei ao casamento igualitário de pessoas iguais, ou seja, ao casamento gay. Os ataques não vão parar e a gente precisa se posicionar. Muito obrigado para quem chegou até aqui, o finalzinho dessa edição. Deixe seu like, seu comentário, segue o canal. A gente vai estar aqui todos os domingos na hora do almoço para trazer as notícias para vocês e comentá-las. Aqui de baixo tem um Pix e o Apoia-se, mande uma graninha pra gente continuar fazendo vídeos legais. O pessoal do Apoia-se e que é membro do canal já vai começar a receber o link do nosso grupo no Telegram, que vai ser muito legal porque lá a gente vai poder discutir os temas, os vídeos, os assuntos, mandar sugestões, entre outras conversinhas paralelas. Agora estão passando as 2 últimas edições do Jornalzinho para você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!